O homem que seguiu uma sombra e encontrou a própria alma. Tem coisa que a gente só acredita porque viu com os próprios olhos, e mesmo assim continua duvidando. Agora me diz, o que você faria se descobrisse que aquela moça que limpa a sua casa carrega um segredo capaz de virar seu mundo de ponta cabeça? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com o Dr. Vicente. Empresário, viúvo, solitário, desses que vivem cercados de gente, mas não tem para quem contar um pesadelo. A esposa dele, Dona Helena, tinha morrido há 3 anos. Um câncer lento, cruel, que parecia tirar mais a esperança do que a vida. Desde então, ele vivia numa mansão grande demais para um coração tão miúdo. E foi numa dessas manhãs meio nubladas, cheias de silêncio, que ela apareceu, Isabela. Moça de sorriso contido, cabelo preso e olhar que mais parecia pedir desculpa por existir. Ela veio indicada por uma amiga da governanta. Precisava do trabalho. Vicente nem olhou 2 vezes, só acenou com a cabeça como quem diz, pode começar amanhã. Mas o que parecia ser só mais uma funcionária da casa ia se revelar como o início do mistério dos bons. E eu sei que você, curioso como é, já está se perguntando, ué, mas o que essa moça escondia afinal? Calma que nem o Vicente sabia ainda. O que chamou a atenção foi uma cena boba. Uma noite qualquer, ele estava na varanda da biblioteca, tomando seu uísque habitual, quando viu ela sair pelos fundos da casa. Com pressa, olhos baixos e uma sacola velha de pano no braço. Era quase meia-noite. Ele podia simplesmente ter ignorado. Podia ter voltado para o copo, para o silêncio, para o vazio. Mas não. Algo dentro dele, talvez o tédio, talvez o instinto, fez com que ele pegasse o casaco, saísse em silêncio e seguisse aquela sombra pela rua escura. E foi nessa caminhada, meio sem rumo, que a vida dele começou a sair dos trilhos. Isabela andava rápido. Dobrou 2 esquinas, entrou por uma rua de paralelepípedo e parou em frente a uma casa simples com a pintura descascando. Lá dentro tinha algo. Algo que fez Vicente encostar no muro e espirrar pela fresta da janela, como um moleque levado. E o que ele viu, meu amigo, o que ele viu fez o coração dele parar por um segundo. Se você é dos que gosta de história boa, já deixa seu curtir aí e se inscreve, senão vai perder o resto desse caos que só melhora. O cheiro de mofo e café coado escapava pelas janelas daquela casinha apertada. Vicente, encostado num muro áspero, com a respiração presa no peito, tentava entender o que os olhos dele estavam vendo. Lá dentro, num quartinho apertado e mal iluminado, Isabela se ajoelhava diante de uma criança. Um menino. Devia ter uns 5 anos, 6 no máximo. Cabelinho cacheado, bagunçado, daqueles que lembram o espirro de anjo. Brinquedos improvisados espalhados no chão, feitos com pedaços de madeira e tampas de garrafa. Isabela falava com ele baixinho, como se o mundo fosse grande demais para escutar aquele amor escondido. Mamãe chegou, trouxe o pãozinho com queijo que você gosta. Mamãe. Vicente repetiu aquela palavra por dentro como se fosse uma martelada. Mamãe? Ele deu 2 passos para trás, tonto. Isabela era mãe? Aquilo nunca fora mencionado, nem nas entrevistas, nem nos papéis. E mais, por que ela escondia o menino? Por que nunca mencionou? E mais estranho ainda, por que levava mantimentos escondidos durante a noite como quem vive em segredo? Vicente se encostou na parede do outro lado da rua, tentando processar. Uma mistura de surpresa, culpa, curiosidade. Ele se sentia como se tivesse lido uma carta íntima sem permissão. E nesse turbilhão de sentimentos, algo dentro dele começou a mudar.
Durante os dias seguintes, Vicente passou a observar Isabela com outros olhos. Notava a pressa com que ela saía no fim do expediente, o modo como sempre recusava qualquer ajuda e o silêncio, sempre o silêncio. Até que numa tarde ele resolveu puxar assunto. "Você tem alguém esperando por você em casa, Isabela?" Ela travou. Os olhos dela, sempre tão baixos, agora encaravam os dele com uma tensão estranha. "Não, senhor. Só eu mesma." "Mentira! E das bem frias." Vicente sentiu a fisgada, mas não a confrontou. Ainda não. No fundo, sabia que não era apenas curiosidade. Era um incômodo mais profundo, como se aquele segredo também dissesse respeito a ele. Porque naquela noite, naquela primeira noite em que a seguiu, ao ver o menino brincar com uma boneca de pano, ele jurou por um instante ver o rosto de Helena, sua falecida esposa, refletido naquele olhar pequeno e meigo, como se o tempo tivesse dado uma volta, como se o passado tivesse deixado alguma pista que ele nunca percebeu. E aí, meu amigo, começou a nascer dentro dele uma pergunta incômoda. Quem é esse menino? De verdade. Porque o mundo é grande, mas os mistérios do coração são bem maiores. E Vicente ia ter que voltar àquela casa, nem que fosse escondido de novo, nem que doesse. Dizem que o tempo cura tudo. Mentira, o tempo só esconde. Quem cura ou destrói é o que a gente decide fazer com ele. E Vicente, naquele dia, decidiu mexer no tempo. Estava no escritório, cercado de papéis, contratos e lembranças emolduradas. A fotografia de Helena, sempre sorrindo ao lado dele, era a única que nunca empoeirava. Mas naquela tarde, quando um envelope antigo caiu por acidente entre os livros de contabilidade, alguma coisa mudou. Era uma carta, amarelada, com cheiro de coisa que já chorou. Dentro, uma única foto. Uma mulher muito parecida com Isabela e Helena, lado a lado. Mais jovens, sorridentes, com uniformes de um antigo colégio de freiras onde Helena estudou quando menina. E ali, rabiscado com caneta no verso da foto, um nome. Isabela Luzia, amiga inseparável. Vicente sentiu o estômago virar. Mas isso não faz sentido. Essa Isabela que trabalha aqui é jovem demais para ter estudado com Helena. Ele aproximou a foto dos olhos, reparando melhor. E então, como um relâmpago cortando a lógica, a ficha caiu. A mulher da foto não era a Isabela que limpava a sua casa, era a mãe dela. E a semelhança era absurda. Vicente fechou os olhos, respirou fundo. Aquela Isabela, a atual, tinha o mesmo olhar da amiga da juventude de sua esposa falecida. O que significava aquilo? Ele precisava confirmar. Na manhã seguinte, enquanto Isabela passava pano na escada de mármore, Vicente fingiu distração e perguntou: "Por acaso, sua mãe se chamava Luzia?" Isabela congelou. Parou o movimento da mão, abaixou a cabeça e, quando respondeu, a voz saiu trêmula como folha em vendaval. "Sim, senhor, mas ela morreu há muito tempo." Vicente ficou em silêncio. Mas dentro dele o chão já não existia mais. A vida parecia pregar uma peça daquelas bem sujas. A filha da melhor amiga de sua falecida esposa estava agora trabalhando dentro da casa onde Helena morou e com um filho escondido. A cabeça dele girava. Ele precisava saber mais. Naquela noite voltou à casinha pobre, dessa vez com mais cuidado, com olhos mais atentos. E quando olhou pela fresta da janela, o menino não estava mais brincando, estava sentado diante de um retrato. Um retrato de Helena. Vicente estremeceu.
como aquele retrato tinha ido parar ali. O que mais Isabela sabia? E, principalmente, quem era o pai daquele menino? Porque no fundo do peito um sussurro incômodo já começava a tomar forma. E se ele for meu neto? Tem gente que acha que o passado fica no passado, mas ele não fica, não. O passado é igual a visita indesejada. Chega sem avisar e entra sem pedir licença. E naquela semana, o passado resolveu fazer morada. Vicente não conseguia mais dormir. As lembranças, os sorrisos de Helena, os jantares silenciosos, os abraços que nunca mais viriam. E agora? Tudo isso se misturava com os olhos daquele menino que ele vira na casa pobre, segurando um retrato da mulher que ele mais amou na vida. Era como se a morte tivesse voltado com uma carta esquecida. Na manhã seguinte, ele decidiu vasculhar o quarto antigo de Helena. Aquele cômodo estava trancado desde o enterro. Ninguém entrava lá. Era sagrado. Mas Vicente, dessa vez, não pediu licença nem para si mesmo. Girou a chave com mãos trêmulas. O cheiro de lavanda antiga escapou pelas frestas. O sol entrava filtrado pelas cortinas de renda, criando fantasmas dançando no ar. E ali, no fundo do armário, entre vestidos guardados e caixas de sapato, ele achou o que não procurava. Uma caixa de madeira com o nome Luzia escrito à mão. Abriu com cuidado. Lá dentro, fotos antigas das duas amigas inseparáveis, bilhetes, flores secas e, no fundo, uma carta nunca enviada. A caligrafia era de Helena. Luzia, minha irmã de alma. Se algum dia eu me for antes de você, quero que saiba que levo o seu segredo comigo. Não contei a Vicente, ele nunca entenderia. Você merece paz, e sua filha também. Vicente largou a carta como se ela queimasse. Segredo? Filha? E ela nunca me contou? O coração disparava, a respiração falhava. A mente tentava ligar os pontos que o tempo havia espalhado. Isabela não estava ali por acaso. Ela fora colocada naquele caminho. Talvez por vontade própria, talvez por promessa da mãe. Mas aquele menino não era só um filho qualquer, não era só uma coincidência. Vicente já não conseguia afastar a possibilidade mais dolorosa. Será que Helena sabia que tinha um neto? E mais, por que ela escondeu isso dele? A verdade parecia cada vez mais próxima, mas como toda verdade antiga, ela vinha com espinhos. E doía muito. Naquela noite, Vicente não bebeu seu uísque habitual, sentou no escuro da biblioteca, com a carta nas mãos e chorou pela primeira vez em anos. Mas foi um choro contido, mudo, respeitoso. Como quem entende que a vida tem segredos demais para caber no tempo que a gente acha que tem. E foi nesse silêncio que ele decidiu. No dia seguinte, ele iria falar com Isabela, cara a cara, sem rodeios. Mas o destino tinha outros planos, porque naquela mesma noite, Isabela desapareceu. Ah, meu amigo, quando a verdade começa a sair da terra, tem gente que tenta enterrar mais fundo. Mas Vicente já estava com a pá na mão e a alma escancarada. No dia seguinte ao desaparecimento de Isabela, a casa parecia ainda mais vazia. A governanta comentou num sussurro: Senhor Vicente, a moça não apareceu hoje nem avisou nada. Estranho, né? Ele apenas assentiu, mas, por dentro, o coração batia como tambor em dia de procissão. Ele sabia que aquilo não era só falta, era fuga. E fuga tem sempre uma razão. Decidido a encontrá-la, ele começou pelo que sabia. A mãe dela, Luzia, tinha estudado num colégio de freiras. Talvez ali tivesse alguma pista. Aquele tipo de instituição costuma guardar mais do que segredos. Guarda histórias.
Foi até o antigo convento onde Helena e Luzia haviam estudado. Bateu na porta com firmeza. Uma freira idosa o atendeu. Olhos calmos, voz de quem já viu o mundo girar e parar. Boa tarde, senhora. Procure informações sobre uma ex-aluna, Luzia. Ela estudou aqui com Helena Dias, minha falecida esposa. A freira arregalou um pouco os olhos ao ouvir o nome. Helena, claro. Ela era uma das mais queridas. Luzia também. Vicente respirou fundo. Elas tinham algum segredo, algo que minha esposa nunca me contou? A freira hesitou. Olhou para cima como quem busca permissão divina. Depois de um silêncio que durou mais que o necessário, ela disse: Seu Vicente, Luzia engravidou ainda adolescente. Nunca soubemos quem era o pai. Ela desapareceu por uns meses. Quando voltou sem a criança, nunca mais foi a mesma. Vicente ficou gelado. E a criança, ela foi entregue? Não oficialmente, mas havia rumores que a bebê tinha sido deixada com uma senhora da paróquia, uma mulher estéril, desesperada por filhos, mas nada foi confirmado. O chão de Vicente parecia se abrir. A filha de Luzia poderia ter sido criada por outra mulher. Poderia ter voltado depois. Poderia ser Isabela. E se fosse verdade, aquele menino que ele viu seria neto de uma história inteira enterrada a 7 chaves. Antes de ir embora, a freira segurou o braço dele. Perdoe se estou indo longe demais, mas seu rosto me é familiar. E aquele menino, o que o acompanha, tem olhos que lembram os seus. Vicente sentiu a frase bater no peito como um trovão silencioso. Saiu dali atordoado. Pelas ruas o mundo parecia mais lento, como se o universo conspirasse para que ele pensasse em cada detalhe. Na volta para casa, pediu que localizasse o endereço oficial que Isabela havia deixado no contrato de trabalho. Mas o papel estava rasgado. E o número do telefone? Desligado. Sumiu, como fumaça. E, para piorar, naquela noite, alguém bateu no portão da mansão. Era uma mulher desconhecida. Olhos fundos, voz seca. O senhor é o Dr. Vicente? Sim, pois não. Acho que temos que conversar sobre Isabela e o filho dela. Vicente arregalou os olhos. A mulher parecia saber mais do que devia. Quem é você? Ele perguntou. A resposta veio como uma lâmina. Sou da assistência social. E o menino? Bom, o menino está sob investigação. E talvez, doutor, o senhor esteja mais envolvido nisso do que imagina. Tem horas que a vida bate tão forte que o corpo fica de pé, mas a alma se senta. Vicente, diante daquela mulher da assistência social, tentou manter a compostura, mas por dentro era só estilhaço. Investigação? Como assim? Isabela sumiu! O menino... A mulher o interrompeu com frieza profissional. Justamente, Isabela Luzia desapareceu há 2 dias. O menino foi encontrado sozinho na casa, com febre, fome e um bilhete. Vicente sentiu o mundo afundar. Ele está bem? Perguntou num sopro, como quem já sabia que não estava. A mulher assentiu. Agora sim, está sob cuidados, mas há muitas perguntas sem resposta. E, com todo respeito, o seu nome apareceu mais vezes do que deveria, senhor Vicente. Ela tirou da bolsa uma pasta. Documentos, fotografias, cópias. Isabela usava seu interesse nos cadastros médicos, suas compras de mercado estavam vinculadas ao seu CPF e a um documento ainda mais delicado. Ela abriu uma folha. Vicente reconheceu de imediato a assinatura.
Era de Helena, sua esposa. Era uma autorização de tutela temporária. Eu, Helena Dias, declaro que me responsabilizo por Isabela Luzia e seu bem-estar durante o tempo que for necessário. Datado de 22 anos atrás. Vicente caiu sentado. Ela conhecia a menina desde criança. Ela cuidou dela. Por que nunca me disse nada? A mulher olhou com pena, mas também com firmeza. Talvez achasse que o senhor não entenderia, ou talvez porque havia algo a esconder. O senhor conhece mesmo sua esposa, Dr. Vicente? Ele não respondeu. A pergunta doeu mais do que qualquer verdade. E quanto ao menino, o que vai acontecer com ele? A assistente folheou os papéis. Será encaminhado para um abrigo temporário, até acharmos parentes legais, ou até algum responsável solicitar a guarda. Vicente fechou os olhos. A imagem do menino com a boneca de pano, o retrato de Helena nas mãos dele, o sorriso, o olhar. Eu quero vê-lo. A mulher arqueou as sobrancelhas. Não sei se é recomendável. Não perguntei se era. Eu quero. Horas depois, Vicente entrou numa sala fria, branca, com cheiro de álcool e saudade. O menino estava ali, sentado num colchão fino, abraçado ao travesseiro, olhos fundos, mas vivos. Quando viu Vicente, não chorou, não correu, não disse nada. Só apontou para a parede e disse: "Vovô!" Vicente congelou. "Como é que é, menino?" E ele repetiu com aquela inocência que arromba qualquer portão de orgulho: "Você é o vovô. A mamãe me mostrou sua foto e disse que, se um dia ela sumisse, eu podia confiar em você." Vicente caiu de joelhos. Ali, naquela sala gelada, com o mundo desmoronado, ele teve certeza. O passado tinha voltado, mas dessa vez pedindo colo. O problema? Agora ele tinha que enfrentar o mundo, porque quando o coração diz sim, a burocracia grita não. Ah, meu filho, tem dor que não dá para gritar, porque se a gente gritar, a garganta rasga. Então a gente só chora e reza para ninguém ver. Vicente voltou para casa como quem volta de um enterro. Mas dessa vez, o defunto era a vida que ele achava que tinha. Tudo ali parecia um cenário de mentira. A mesa posta, o silêncio cheio de etiqueta, a moldura da Helena sorrindo como se nada tivesse acontecido. Mas, dentro dele, uma guerra. A dúvida, o medo, a culpa. E aquele menino que o chamou de vovô como se o sangue já soubesse o caminho. Vicente começou a buscar respostas desesperadamente. Cartórios, hospitais, diários velhos. Falou com ex-funcionários da casa, com amigas de Helena, com freiras que mal lembravam o próprio nome. Nada. Isabela continuava desaparecida. Até que numa noite abafada de fevereiro, em plena terça-feira de carnaval, Vicente recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô? Sou eu. Não desligue. Era Isabela. A voz dela vinha trêmula, gasta. Parecia estar escondida num buraco escuro do mundo. Por que você fugiu? Ele perguntou quase num sussurro, com medo de espantar a ligação. Porque eles iam tirar ele de mim. E você achou que sumir ia ajudar? Silêncio. A senhora Helena prometeu que você cuidaria dele se eu não estivesse mais aqui. Mas por que esconder tudo isso, Isabela? Por que nunca me contou? Então ela disse, porque ele é seu neto. A frase entrou pelos ouvidos e desceu como fogo líquido. Vicente não disse nada, nem precisava. Ela continuou. Minha mãe, a dona Helena, ela foi tudo para mim. Quando minha mãe biológica não pôde me criar, ela me acolheu. E anos depois,
no momento de dor, de fraqueza, eu me envolvi com o filho dela. Seu filho, Dr. Vicente. O mundo girou. As paredes da sala pareciam derreter. Seu filho me amou, mas tinha vergonha de mim. Era noivo de outra, nunca assumiu. E um dia ele foi embora. Nunca mais voltou. Eu não queria vingança, só queria criar meu filho em paz. Mas quando a senhora Helena adoeceu, ela me pediu o segredo. Disse que o senhor não estava pronto para saber. Vicente respirava pesado. E agora? Isabela chorava do outro lado da linha. Agora, eu tô com medo. Me perseguiram. Disseram que iam levar meu filho. Disseram que iam me prender. Eu só queria fugir com ele, mas ele adoeceu. Eu não sabia mais o que fazer. Onde você tá? Não posso dizer. Isabela, ou você confia em mim, ou a gente perde ele para os outros. E dessa vez, para sempre. Silêncio. E então, pela primeira vez, a voz dela se quebrou com um espelho no chão. Eu tô em São Joaquim da Serra, numa pensão perto da Igreja Velha. Me ajuda, por favor. Vicente se levantou, pegou a chave do carro e saiu sem olhar para trás, porque agora não era mais sobre ele. Era sobre um neto que pedia colo, uma mulher que pedia socorro e uma história que finalmente queria ser contada. Tem verdade que a gente carrega calado, feito cruz nas costas. Mas quando ela resolve sair, meu filho, ninguém segura. Vicente chegou em São Joaquim da Serra antes do sol nascer. A cidadezinha parecia dormir em paz, mas ele sabia. Paz mesmo só mora onde a verdade não dói. E ali, o que não faltava era dor. A pensão ficava atrás da igreja, com um cheiro de roupa guardada e passado mofado. Ele bateu na porta com força contida. Isabela atendeu com os olhos fundos, olheiras que pareciam carregar o peso de uma vida. Nos braços o menino, pálido, cansado, mas com um sorrisinho tímido ao ver o véi. Oi, vovô. Vicente se desarmou. Abraçou os dois. Ali, naquele corredor estreito, um homem que nunca acreditou em reencarnação sentiu sua alma nascer de novo. A gente vai resolver isso, do jeito certo. Levou os dois de volta para a cidade. Fez o que sabia fazer melhor, usar os recursos que tinha. Contratou um advogado, fez exames de DNA, procurou documentos antigos, conversou com juízes, até mesmo com políticos. Virou o mundo do avesso por aquele menino. O resultado do exame chegou numa tarde cinza, chuva fina, silêncio de corredor de hospital. O advogado entregou o envelope com a gravidade de quem carrega um testamento. Vicente abriu. Leu. E ficou parado. Nem comemorou, nem chorou. Apenas entregou o papel para Isabela com os olhos cheios de uma paz estranha. Ele é meu neto. Isabela apenas assentiu. Eu sabia, mas precisava que o senhor também soubesse. Com o coração. A justiça ainda tentou resistir, tentaram barrar a guarda, levantar dúvidas, criar ruídos. Mas Vicente tinha mais do que provas, tinha amor. E quando um velho com dinheiro resolve gastar tudo para fazer o que é certo, não tem juiz que segure. O processo foi concluído em caráter emergencial. Vicente passou a ser tutor legal do menino. Isabela, por sua vez, recebeu o direito de residência, proteção e assistência psicológica. Mas a maior vitória foi a noite que Vicente chegou em casa e encontrou o menino dormindo no sofá. Braço jogado para fora, boca entreaberta e uma foto de Helena caída no chão ao lado. Ele pegou a foto, olhou para a esposa.
A senhora sabia de tudo, né, danada? E sorriu, com um misto de raiva e gratidão, porque a verdade doía, mas era dela que ele precisava para viver o que restava da vida. No dia seguinte, ele mandou reformar o quarto antigo de Helena. Não para esquecer, mas para transformar. Viraria o quarto do neto. E a primeira coisa que colocou na estante foi um porta-retrato com uma frase escrita à mão por ele. A verdade liberta, mas o amor é quem carrega no colo. A vida, às vezes, é que nem planta que nasce na rachadura da calçada. Ninguém entende como, mas nasce e floresce. Foi assim com Vicente. De um homem solitário, viúvo e acostumado ao silêncio, ele virou responsável por um pequeno furacão de olhos castanhos e perguntas infinitas. O menino, agora com o nome confirmado e sobrenome herdado, chamava-se Samuel Luiz Dias. Luz, em homenagem à mãe. Dias, porque o sangue falava mais alto. E aquele sobrenome, meu filho, voltou a ecoar nos corredores da casa como música antiga sendo tocada de novo. Vicente contratou professores particulares, psicólogos infantis, pediatras de confiança, mas, mais do que isso, passou a fazer algo que não fazia há muito tempo: ouvir. Vovô, por que o céu muda de cor? Porque até o céu fica com vergonha de mostrar sempre a mesma cara, menino. Vovô, a mamãe vai morar com a gente agora? Ela nunca deixou de morar. Aqui, ó. E apontava para o peito. Isabela, com o tempo, foi se reconstruindo. Demorou para confiar. Demorou mais ainda para sorrir. Mas Vicente não tinha pressa. Já tinha perdido tempo demais no passado. Um dia, Samuel chegou da escolinha com uma folha rabiscada. Fiz um desenho da nossa família, ó. Era ele, era Isabela, era Vicente. E bem ao lado, uma mulher com um vestido florido e um sorriso largo. E essa aqui é quem, Samuel? Perguntou o avô, tentando esconder o nó na garganta. É a vovó. A mamãe me contou dela. Eu sinto ela perto, sabia? Vicente não aguentou. Abaixou, abraçou o neto com força. Você é mais parecido com ela do que imagina, moleque. Na semana seguinte, uma coisa inusitada aconteceu. Vicente decidiu reabrir a fundação filantrópica que Helena havia criado anos atrás, mas que ele havia deixado murchar com o luto. Só que agora teria um novo nome: Instituto Luz, pela Infância Invisível. Ali, acolheriam mães solo, crianças sem registro, jovens em situação de rua. Vicente teria que nenhum outro menino precisasse passar por aquilo que Samuel passou. E mais, quis que Isabela fosse a coordenadora do projeto. Ela hesitou. Mas eu não sou ninguém. Você é mãe. Você é filha. Você é sobrevivente. Você é tudo o que esse mundo precisa. E ela aceitou. Na inauguração, Samuel correu pelo jardim do novo espaço com uma camiseta que dizia: "Sou a primeira luz do Instituto". Vicente olhou aquilo e entendeu. O amor que ele teve por Helena não morreu. Ele só mudou de forma. Deixou de ser memória. Virou legado. No fim das contas, a vida não quis saber de papéis, exames, nem sobrenome. Ela quis saber da presença, do abraço apertado, do olhar cúmplice, de histórias contadas antes de dormir. Vicente, o homem que já tinha perdido tudo, descobriu que ainda havia muito para ganhar. Mas não em dinheiro, nem em poder. Ganhou algo raro, um novo sentido. Hoje, quem passa em frente à mansão dos Dias vê algo diferente. A grama, antes aparada com rigidez militar, agora tem brinquedos espalhados. Tem uma bicicleta azul caída de lado. Tem um cachorro vira-lata que atende por tufão e nunca para quieto. Mas o mais bonito
é o que está na porta de entrada. Um quadro de madeira entalhado à mão, com a seguinte frase: aqui mora uma família que se escolheu. Vicente nunca mais bebeu seu uísque noturno. Diz que agora prefere um copo de leite morno ao lado do neto. Samuel cresce, com perguntas de mais e traumas de menos. E quando perguntam a ele sobre o pai, ele responde com sabedoria de gente grande. Meu pai não pôde ficar, mas meu avô ficou por 2. Isabela voltou a estudar, faz faculdade de serviço social e dizem que o discurso dela na formatura fez até reitor chorar. No Instituto Luz, mais de 30 crianças já foram acolhidas e toda vez que Vicente passa por lá, ele para, respira fundo e agradece. Agradece por não ter ignorado aquela noite, aquela sacola de pano, aquela sombra fugidia. Porque, às vezes, o que muda a vida da gente não é o que grita, é o que sussurra. E a voz de Samuel, naquela sala fria do abrigo, dizendo: vovô, foi o sussurro que mudou tudo. Dizem que o tempo cura. Mentira! O tempo não cura. Mas ele oferece chances, pequenas, miúdas, disfarçadas de segredos. E quem tem coragem de escutar, descobre que ainda dá tempo de amar. E você, meu querido ouvinte, o que faria se a vida te desse uma segunda chance? Ia correr ou ia ficar? Porque, no fim, é isso que define a gente. A mão que a gente estende e a mão que a gente escolhe segurar. E aí, o que achou desse caos, hein? Comenta aqui embaixo. Deixa seu curtir para fortalecer o canal e se inscreve para não perder mais história boa como essa. Até a próxima, do seu vovô Rico.